Bom dia, alunos anos, tudo bem? Então, eu vim aqui para fazer um breve resumo do que nós vamos trabalhar essa semana no nosso estudo, né? Que estamos trabalhando os três pilares referente à essência humana. Na verdade, a gente colocou o pilar, mas o ideal seria as três pontas do triângulo, mas ficaria mais difícil a compreensão, então o pilar ficou mais fácil de vocês entenderem. Nós já passamos pelo pilar do amor, né? Nós tratamos ali sobre a universalidade, que o amor não é um sentimento universal, ele é um sentimento singular. Isso depende muito de o que as pessoas carregam dentro da sua sacola, quais são os sentimentos que compõem esse sentimento rotulado de amor, né? Então isso torna ele uma coisa singular, por isso a dificuldade que você tem de amar e ser amado muitas vezes numa relação com alguém, porque dependendo da sacola, se elas forem muito diferentes, então vai ser uma relação muito conflituosa. Depois nós passamos ali por a questão dos três tipos de amor, o amor de Eros, o amor de Ágape, o amor de Filia, né? Onde nós vimos o amor de Eros, que é um amor egoísta, um amor conflitante, o amor do desejo, o amor da falta, o amor na perspectiva de Platão, né? Um amor onde o desejo do corpo ele é muito mais forte do que a satisfação de ter o próprio amado, onde você está buscando muitas das vezes realizar o seu desejo, e o amado busca realizar o desejo dele, aí vem os conflitos, vem as brigas, vem as discussões, e muitas vezes vem os famosos e malditos assassinatos. Depois nós passamos para o amor de filia, que é na visão de Aristóteles, que é uma satisfação com aquilo que você tem, você não fica como no amor de Eros, que você fica tentando mudar a pessoa, para que a pessoa se adeque ao seu ideal dele, né, como você acha que a pessoa tem que ser. Não, já no amor de Aristóteles, você ama como a pessoa é, como você não fica tentando um processo de modificação, porque nesse processo de modificação é que vem os conflitos, vem as brigas, vem as confusões. Já no amor de filia, não, você já tem um processo maior de aceitação do outro, então é uma chance maior de felicidade, né, nós vimos isso. E depois nós vimos o amor de Ágape, que é o amor da perspectiva de Jesus Cristo, que é o amor onde você, basicamente, o seu interesse no seu próprio eu desaparece para a realização do desejo do eu do outro. Então a sua felicidade está na felicidade de quem você ama, você é capaz de se sacrificar para ver aquele amado feliz. Então a sua felicidade, o seu desejo, os seus prazeres passam a não ser tão importantes, né? Como eu contei para vocês, na perspectiva lá daquele pai que diz que preferiria morrer no lugar da filha. E muitos pais chegariam a fazer isso, muitas mães fazem isso, entende? Muitas das vezes as mães suportam agressões horríveis dos maridos, né, dos monstros, como a gente pode chamar também, em função do amor aos filhos, para não deixar os filhos sozinhos, porque sabe que os filhos sacrificam por eles, entende? Então isso seria o amor de Ágape. Depois nós começamos a discutir o segundo pilar, que é o pilar da morte, onde eu falei que diferentemente do amor, que é um enigma, né, ou seja, os homens criaram o amor, né, a única espécie que ama somos nós, né, enquanto amor racional, angustiante, conflitante, prazeroso, fantástico é a espécie humana. Então o amor ele é um enigma. Já a morte, eu falei com vocês nas nossas duas aulas passadas sobre o pilar da morte, que ela é um mistério, e por ser um mistério ela é de impossível solução para nós. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui, ela já existia. Então ela é anterior à humanidade, então não tem como a humanidade responder como ela surgiu, e muito menos o que tem depois dela, com exatidão, com clareza. Nós fizemos a discussão e vimos, classicamente, que a resposta para o que vem depois da morte depende muito das suas ideologias religiosas, das suas ideologias de vida, das suas ideologias de mundo, elas que vão influenciar qual vai ser a tua resposta para essa pergunta que tem depois da morte. E nós utilizamos uma pergunta extremamente difícil, que prova que a morte é um mistério. Aquela pergunta que gerou toda uma discussão, todo um aprofundamento, todo um lado angustiante, que é a pergunta que diz se o homem é um ser material vivendo uma experiência espiritual, ou se o homem é uma experiência espiritual, ou se o homem é um ser espiritual vivendo uma experiência material. Então essa pergunta por si só já demonstra a complexidade que é você debater a morte, né? Então ela é um campo de debate nas religiões muito utilizado, inclusive para poder você manter a sua crença, manter a sua fé e te trazer uma tranquilidade, né? Mas em si, do ponto de vista existencial, a morte ela é de difícil argumentação, de difícil conversa, porque ela é um grande mistério. Ela é um grande mistério.
né? Então nós fizemos essa discussão. Então, como a gente está vivendo um momento onde a morte, como nós discutimos, a morte virou estatística, e quando a morte vira número, ela perde o seu mistério, ela perde o essencial. Porque quando você começa a filosofar sobre a morte, você não vai aprender nada sobre ela. O que você vai aprender é sobre a vida. Se você quiser aprender sobre a vida, filosofe sobre a morte. Mas se você quiser aprender sobre a vida, filosofando sobre a vida, você vai criar belas poesias, você vai criar belos poemas, você vai criar belas ilusões, mas você vai compreender muito pouco sobre a vida. Como nós discutimos em sala, né, virtual, quando você vai ao sepultamento de alguém que você ama, e você vê aquela pessoa ali dentro daquele caixão, ou quando o caixão desce no túmulo, o processo que você entra de reflexão sobre a vida é muito profundo. É muito profundo. Não interessa o que você já tenha feito antes. Você pode ter aula comigo durante 10 anos sobre vida, sobre a vida, mas naquele momento ali que você está presenciando, que é a morte, te coloca no campo de reflexão sobre a vida que ninguém consegue te colocar. Nenhuma reflexão filosófica, nenhuma reflexão teológica, nenhum discurso de professor de filosofia, nenhum discurso de líder religioso te colocou em campo tão profundo sobre a vida, quanto você vê alguém que você ama sendo sepultado. Entende? Então, nós discutimos isso já. Aí você vê, a gente pegou um momento específico da morte, para te provar que você aprende muito sobre a vida. Por outro lado, nós também discutimos e percebemos ali no nosso estudo que discutir sobre a morte biológica é desnecessária. Até porque a morte biológica ela é de interesse da medicina. A medicina é uma ciência que se dedica a essa morte biológica. E ela é pouco filosófica, ela é pouco reflexiva. Porque quando a morte biológica chegar, você não vai mais estar aqui. Enquanto você está aqui me ouvindo, ela não chegou. Então é um tipo de conhecimento que você não vai conhecer. Você não vai conhecer sobre ele. Você não vai conhecer a essência dele. Entende? Então a gente não vai ficar aqui filosofando sobre a morte biológica. Não. Nós vamos filosofar sobre as mortes poéticas. Que aí sim é o tema da nossa aula dessa semana. O que são essas mortes poéticas? Como que essas mortes poéticas influenciam a nossa própria forma de viver, nossa própria forma de se relacionar, nossa própria forma de existir no mundo. Nós vamos ver o que são essas mortes poéticas, como que elas se realizam e por que ela é ruim, porque é tipo de morte que ela vai acontecendo e se repetindo ao longo da vida. O lance legal da morte biológica, ela só acontece uma vez. Ela não vai acontecendo várias vezes ao longo da vida. Você não vai morrer, voltou. Não, morreu, brother. Não, dependendo da sua crença religiosa, você vai acreditar em reencarnação, você vai acreditar em ressurreição, você não pode não acreditar em nada, você pode ser só materialista, um atomista, nós só somos energia, matéria, átomo. Morreu. Então cada um vai ter a sua resposta pessoal para o problema da morte biológica. Agora as mortes poéticas, não. Elas são angustiantes, elas são terríveis. A gente, inclusive, se preparou para esse estudo. Quando nós trabalhamos o ano passado, um cara chamado Schopenhauer, onde ele vai dizer, a vida é dor e tédio, viver é sofrer. Do que ele está falando? Por que viver é sofrer? Porque, você tem que estar o tempo inteiro, enfrentando essas mortes poéticas, é complicado. O que são essas mortes poéticas? A solidão, a traição, a fome. Mas a fome não tem uma morte biológica? Não, ela pode te levar à morte biológica, mas enquanto ela não te leva, ela é uma morte poética. Entende? A pobreza, a depressão, a solidão. Entende? Essa luta, esse um sobe no outro para vencer na vida, isso tudo leva às mortes poéticas. E é dessas mortes que a filosofia tem um interesse em debater. Nós vamos discutir nessa semana como que essas mortes poéticas passam despercebidas dentro da sociedade, como se as pessoas achassem que é um processo natural. Não, elas são muito mais cruéis do que as mortes biológicas. Porque, inclusive, elas podem levar as pessoas às mortes biológicas. Por exemplo, ao suicídio. Quando a pessoa chega ao suicídio, é porque ela já passou por muitas mortes poéticas e ninguém percebeu. E ela, talvez nem ela mesma percebeu que ela estava morrendo nesse processo das mortes poéticas. Então ela já passou por muitas mortes poéticas, e não percebeu, e ninguém percebeu. O suicídio, ele é a conclusão biológica de mortes poéticas. Professor, mas não seria contrassenso chamar
morte, uma coisa tão ruim de mortes poéticas, é porque as mortes poéticas elas vêm totalmente mascaradas. Elas podem vir, inclusive, com mascarada de amor, de amizade, de beleza, entende? Então, a gente vai filosofar essas 2 próximas semanas sobre essas mortes poéticas que eu entendo e eu sei que alguns dos senhores já passaram por elas. O que vocês acham que a gente faz nas nossas aulas das pedras? A gente mexe com essas mortes poéticas para que vocês possam o quê? Para que vocês possam entender que elas fazem parte da vida e não se entregar a elas. Elas fazem parte, você não precisa viver ela a vida inteira. Todo mundo um dia vai ficar triste, a gente vai sentir solidão, vai sentir um pouco de angústia. Mas nós temos que entender que são processos. Mas eu tenho que entender que eles são processos. Agora, quando eles se tornam definitivos, aí nós vamos dar o nome, por exemplo, de depressão, melancolia. Mas se você parar para pensar, as mortes poéticas elas são extremamente úteis na humanidade. Por exemplo, para as artes. As pessoas que não vivem mortes poéticas elas são péssimos artistas. Entende? Se você for fazer uma análise na história das artes, pode dar para a professora Giane. As grandes criações dos homens foram em processos de mortes poéticas. As grandes pinturas, os grandes textos, as grandes invenções foram em processos de mortes poéticas. Por exemplo, vocês estudam um cara aí na física chamado Isaac Newton. Isaac Newton era um cara que tinha uma angústia, uma morte poética que o torturava a vida inteira. O Isaac Newton ele tinha uma obsessão por uma coisa, ele queria descobrir quando o mundo ia acabar. E esse homem ficava dentro do quarto trancado, num processo de angústia, tentar descobrir aquilo, essa processo de morte poética. Ele ficava dentro do quarto trancado por semanas. E ele criou toda uma física, toda uma matemática para tentar chegar nessa resposta. Entende? Mas pouco se fala dessas mortes poéticas do Newton. Quando você estuda Isaac Newton, você pensa que ele era um cara super fodão, um cara saca muito de física, de matemática, o cara criou tudo isso. Sim, mas ele criou tudo isso por causa do problema de quê? Da angústia que ele tinha, da morte poética dele, tentar descobrir quando o mundo ia acabar. O Newton, ele calculou, ele pesquisou cada trecho da Bíblia. Então a morte poética dessa, hoje que ele tinha que tentar saber quando o mundo ia acabar, fez com que ele criasse uma física fantástica para explicar o universo. Que depois ela foi suplantada por uma outra pessoa, que foi a física quântica do Albert Einstein. Entende? Então, veja, as mortes poéticas, elas são extremamente úteis à humanidade. Só que você tem que saber que elas existem, interpretar elas, saber conviver com elas e tirar proveito delas. Já da morte biológica, você não vai tirar proveito nenhum. Porque enquanto ela não chegou, você não sabe nada sobre ela. E quando ela chegar, não vai aprender nada com ela. Então, vamos aprender com as mortes poéticas. Então, nosso processo daqui para frente é filosofarmos sobre essas mortes poéticas. Ok? A gente vai ser na sala de aula dessa semana, de 20 a 24, para falar sobre essas mortes poéticas. Galerinha, até lá. Bom dia.